Quando as feridas começam a aparecer. Capítulo 3. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provado pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou se não. Pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fiquem detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubens: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir? Pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Gênesis 42, 6, 24. Como eu disse, no capítulo anterior, a vida vai prosseguindo e muitas vezes não temos ideia de que os baques pelos quais passamos vão se tornando grandes feridas em nossa alma. Geralmente só tomamos consciência disso depois que vemos os trágicos resultados de coisas passadas que ainda não foram curadas em nós. É interessante ver que José passou quase toda a sua adolescência numa família com sérios problemas de relacionamento. O pai e as esposas brigavam entre si e viviam em constantes disputas, ou seja, Jacó estava sempre no meio de um fogo cruzado entre as duas esposas, Lia e Raquel. José era um menino mimado que crescera com a atenção exagerada do pai, enquanto os outros filhos ficavam de escanteio. Isso, como já observamos, gerou uma relação de ódio e repugnância dos irmãos para com José. Vimos na sucessão dos fatos que, para José não ser morto pelos próprios irmãos, eles resolveram vendê-lo como escravo para o Egito. Depois disso, ele ficou um tempo trabalhando como mordomo na casa de Potifar e, por fim, foi colocado numa prisão devido à falsa denúncia da esposa de Potifar. Aqui está, mais ou menos, em rápidas linhas, o álbum de fotografia da vida de José. Nada agradável, não é mesmo? Todas as experiências pelas quais passou foram ficando gravadas dentro de si. Nada se perdeu ou ficou esquecido no passado. Tudo estava presente em sua memória, quer ele gostasse ou não.
Entretanto, o que José não imaginava é que, mesmo que saísse daquela condição tão humilhante e sofrida que vinha suportando por longos anos, traria consigo sequelas de tudo isso. Ele pode ter imaginado, quem sabe, no momento em que estava feliz com seu novo posto de governante, vivendo um tempo de muita prosperidade, que o seu passado tivesse ficado para trás sem qualquer importância. Estando sua adrenalina assim tão efervescente e a sua mente ocupada com as suas novas funções, ele não perdeu tempo com o nascimento do seu primeiro filho, chamou o menino de Manassés. Entendeu que, se não pensasse mais com tanta frequência na sua história pregressa, isso seria devido a uma manifestação de Deus. José espiritualizou seu esquecimento. Mas como ele estava enganado? O coração pode abortar alguém? Assim que José assumiu o posto de governante, Faraó foi depositando sobre ele mais e mais confiança. Diz a Escritura: Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Gênesis 41, 55. Ele havia se tornado o homem da maior confiança do rei do Egito. Mas os anos foram se passando. Foi depois já eram 2, 3, 4, 5, 6 e finalmente tinham se passado 7 anos. Esse foi o período em que a terra prosperou abundantemente. Como José tinha assumido o posto de governante com 30 anos, então agora ele estava com 37. Entretanto, se eu tivesse a possibilidade de estar ao lado de José naquela época e tivesse acesso a ele, bem que poderia lhe perguntar: Mas e sua família, José? De onde você veio? Você não foi visitá-los? Não quer rever a sua terra, já que esteve preso por tantos anos? Prosseguindo com a nossa imaginação, podemos cogitar que até o próprio faraó tenha proposto a José umas férias para que ele fosse rever a sua família. Evidentemente, José devia passar de largo ao se ver diante dessas indagações e propostas. O fato é que os anos se passavam, mas ele não moveu uma palha nesse sentido. José não quis realmente rever a sua casa, o seu pai e muito menos os irmãos. Acho que agora ele poderia viver em paz sem eles. Família não lhe seria mais algo assim tão necessário. Não sei se ficou claro, mas quando ele falou com respeito a Manassés, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meus pais, Gênesis 41, 50. Ele estava declarando que Deus foi tão bom com ele que até da sua família fez com que se esquecesse. Isso não é um testemunho, e sim um testemunho. E mais uma vez afirmo, não era Deus que estava tirando do coração dele o amor por sua casa e família, mas eram as suas mágoas, os seus medos e as suas revoltas. O que José fez foi abortar do seu coração a sua própria casa. É claro que José, na condição de segundo homem mais poderoso do Egito, poderia rapidamente, assim que assumiu o cargo, ter requisitado que uma carruagem da mais possantes da época o levasse até a sua família. Afinal, ele estava fora de casa já havia 13 anos. José, tendo sido no passado tão mimado pelo pai, e devido ao fato de que já não o via por todo esse tempo, poderia muito bem ter tido tal pensamento. Mas, como sabemos, não foi assim que as coisas aconteceram. Ele preferiu abortar do seu coração a palavra família. Deus me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Incrível isso, não acha? José chegou ao ponto de endurecer o seu coração até o limite onde já não sentia a falta de seus familiares. Ele estava mesmo profundamente ferido, mas o problema é que não se dava conta disso. Para todos, ele era um homem ideal, com uma grande sorte na vida, um gênio de pessoa, admirado por muitos. Entretanto, o que praticamente ninguém sabia era do seu passado doloroso e triste. Tudo isso estava vivo e ao mesmo tempo enterrado dentro da sua alma.
O que podemos aprender com esse primeiro ponto é que quando também cortamos relações emocionais, ou seja, no coração, com determinadas pessoas que nos magoaram no passado, isso caracteriza que temos a nossa alma ferida. Inconscientemente, pode ser que queiramos evitar novamente o sofrimento, por isso, distanciamo-nos de determinadas pessoas que um dia nos trouxeram grandes prejuízos. Evitar o conflito pode até produzir uma paz frágil, mas arruína o relacionamento, mantendo-o raso e baseado no medo. Sem a solução, o relacionamento permanece no nível superficial e nunca chega à intimidade que nasce do enfrentamento de questões difíceis. Geralmente, essas pessoas são muito significativas para nós. Pode ser o pai, a mãe, um filho, o cônjuge, um parente próximo ou qualquer outro. Por haver mágoas ainda não perdoadas, podemos cortar relações emocionais com essas pessoas e, assim, evitamos qualquer reaproximação futura. Em meus aconselhamentos, após escutar alguém relatar a sua dolorida história de traumas e decepções, focando, por exemplo, com os problemas que teve com o pai, é comum eu perguntar: mas hoje, o que você sente por seu pai? Geralmente a pessoa responde prontamente: ah, pastor, não sei bem, acho que não sinto nada. E eu pergunto: mas como assim? Você tem mágoas dele? Não. Então você gosta dele? Pergunto novamente. Também não. Diz com certa naturalidade. Então o que sente por ele? Diante dessa pergunta, geralmente escuto: não sei, acho que nada. Mas nada, retruco. É exatamente isso. Para mim é como se ele não existisse. Ele morto ou vivo, para mim não faz diferença. Um dia, uma jovem definiu para mim o que ela sentia por seu pai. Se eu recebesse a notícia da morte de um mosquito ou da morte do meu pai, para mim é a mesma coisa. É isso que sinto por ele, nada. Foi Elie Wiesel quem afirmou que, na verdade, o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. E o pior, muitos cristãos confundem indiferença e frieza com o verdadeiro perdão. Relatos assim têm sido por demais frequentes. E reações como essa eu costumo denominar aborto emocional, o lixo que acumulamos dentro de nós. A exemplo dos poços de Isaac que foram entulhados pelos filisteus, impede-nos de termos as águas do Espírito fluindo e curando os nossos relacionamentos. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Seu coração estava profundamente entulhado. Muitos resíduos do passado estavam ali guardados. Vemo-los atribuir o seu esquecimento a Deus e ainda não mover um dedo para estar com a sua família e reaver a sua história passada. Creio que se fosse deixado por sua conta, passaria o resto da vida no Egito, morreria por lá mesmo, evidentemente frustrado, e nunca mais teria visto seu pai e seus irmãos. Nessa ocasião, sua mãe Raquel já era morta. O Senhor, porém, sendo rico em misericórdia, estava prestes a alcançar o coração de José. Apesar de todas as suas dificuldades, ele temia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seu pai. Podemos então aprender que a primeira coisa que nos mostra que uma alma está ferida é haver abortos emocionais, ou seja, pessoas significativas que expulsamos do nosso coração. A cura é fruto da providência divina. José foi tocando a sua vida. Tudo parecia estar indo muito bem. Entretanto, conforme ele mesmo havia predito, já haviam se passado os 7 anos de fartura e agora viriam os 7 anos de fome. O Egito tinha sido levantado por Deus para alimentar toda a terra. E você sabe, assim como eu também sei, que algo extraordinário estava para acontecer. Os irmãos de José seriam enviados ao Egito para comprar mantimento para a família. Isso nos mostra que a mão de Deus continuava se movendo.
O Senhor estava preparando o ambiente para uma retratação. Na geração passada, Deus havia feito o mesmo com Jacó quando ficara por mais de uma década sem falar com seu irmão Esaú, a quem tinha enganado. Jacó também saiu de casa numa correria muito grande, pois tinha sido ameaçado de morte pelo próprio irmão. Vimos como Deus preparou um momento de cura e de conserto entre eles. A confrontação tem sido muitas vezes o principal instrumento divino para tratar relacionamentos partidos. Isto é o que podemos constatar no livro de Provérbios. Como o ferro, com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Agora chegava a vez de José e seus irmãos. O capítulo 42 de Gênesis inicia-se dizendo que Jacó convocou os seus filhos, com exceção de Benjamim, e lhes disse: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Tenho ouvido que há cereal no Egito? Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Os filhos de Jacó partiram então em direção ao Egito. Dias e mais dias foram gastos de caminhada até que finalmente chegaram ao seu destino. Não sei não, mas suponho que, quando estavam a caminho do Egito, a consciência deles deve ter começado a voltar ao passado. Foi para aqui que vendemos nosso irmão 20 anos atrás. Talvez tenha sido o que passou silenciosamente no pensamento de cada um deles. Possivelmente, emoções de culpa, de tristeza e de remorso tenham se misturado dentro deles. Mas uma coisa nunca poderia ter imaginado, que aquele jovem adolescente, seu próprio irmão, que crescera ali com eles e tinha sido tão profundamente odiado, fosse a pessoa que ocupava o segundo maior posto do Egito. Os sonhos proféticos de José estavam se cumprindo. Veja agora que coisa interessante. Deus realmente atua por trás de situações aparentemente naturais, sem às vezes sequer imaginarmos. Quando os irmãos de José foram ao Egito, diz a Bíblia que pessoas de muitos lugares e cidades se dirigiram também àquele país para comprar alimento. Eram milhares e milhares de pessoas. Ninguém, senão o Egito, tinha se preparado para aquele tempo de fome em que, por 7 anos, a terra praticamente nada produziu. Imagino que havia filas e mais filas de pessoas comprando os mantimentos. Os filhos de Jacó posicionaram-se numa delas. Não seria forçar uma dedução imaginar que, além de José, havia outros vendedores naquele local para atender a tantas pessoas que para lá iam comprar. Crer que somente ele cuidasse disso seria um absurdo. Afinal, José era o governante do Egito. Diversos vendedores e administradores, por certo, estavam ali posicionados para agilizar todo o comércio. O movimento era intenso. Pois então, acredite você, em meio a tantas filas e com tantos vendedores disponíveis, os irmãos de José, sem o saberem, foram parar justamente na fila do seu irmão. O Espírito Santo, como quem os pegou pelas mãos e os conduziu exatamente para aquele lugar. O Senhor realmente tinha um propósito em tudo isso. Por certo, se os irmãos de José tivessem sido atendidos por uma outra pessoa, é claro que teriam ido embora do Egito sem nem ao menos imaginar que o seu irmão estava ali, vivo. Mas Deus preparou o cenário de um modo ideal para que houvesse um confronto inesperado, mas necessário. Acerca disso, R.N. Chaplin faz um interessante comentário. Os críticos frisam quão difícil era para alguns poucos indivíduos comuns vindos de Canaã apresentarem-se diretamente ao poderoso José, mas nenhuma história elaborada foi inventada para explicar o fato. Os eruditos conservadores falam, ou em providência divina,
ou em um encontro casual. Talvez José viesse ocasionalmente até ali para vigiar as transações. E então, em uma daquelas ocasiões, pela graça divina, houve o encontro de José e seus irmãos. Segundo os estudiosos, José encontrou-se com os irmãos quando estava com 39 anos de idade. Ele tinha saído de casa com 17, lembra-se? Por 22 anos não tinha visto nenhum de seus familiares. Acredito que nem ele mesmo cogitava essa possibilidade. Mas, de repente, ele foi pego por uma situação que o tomou de surpresa. Algo que nunca esperaria aconteceu. Veja o que diz a Escritura. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Gênesis 42, 6. Ele imediatamente os reconheceu. Jamais poderia ter esperado por isso. Para ele, o seu destino seria morrer sem ver os irmãos. Mas, e agora? O que fazer? O que dizer? Direi a eles quem eu sou? Devo abraçá-los? Mando prendê-los e desforro toda a minha raiva? O que devo fazer? Estas possivelmente tenham sido algumas interrogações que vieram à sua mente no momento daquele encontro. Tentando esconder-se. Veja o que diz a Escritura. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Gênesis 42, 7. Ele permaneceu escondendo a sua identidade por muito tempo. Não queria, a todo custo, revelar-se a seus irmãos. Afinal, foi algo muito repentino que ele não esperava. Só posteriormente veio a se revelar aos irmãos. Naquela hora, ele preferiu permanecer escondido por trás da sua suntuosa indumentária de governador. Não o reconheceram porque agora estava falando em egípcio, capítulo 42, versículo 23. Usava um intérprete. E tinha apenas 17 anos de idade quando fora vendido como escravo. Desde aquele tempo, a aparência de José havia mudado mais do que a deles. Fazia cerca de 22 anos desde que o tinham visto pela última vez. A reação de esconder-se pode estar presente em muitos cristãos. Tendemos às vezes a uma vida dupla, acostumamos-nos a dizer que tudo está bem, quando na verdade não está. Por vezes, mostramos uma afeição de espiritualidade. Oramos alto, damos até pulos no chão, etc. Mas o que queremos em algumas ocasiões é mesmo esconder o que se passa dentro de nós. E assim também não nos damos a conhecer. Quantas vezes temos chorado as nossas dores e rancores às escondidas? Pode ser que as pessoas não nos conheçam mesmo. E isso é uma triste realidade no meio cristão, sobretudo entre os líderes. O fato é que José reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Gênesis 42, 8. Será que temos nos dado a conhecer as pessoas que nos amam e querem nos ajudar? Elas, de fato, sabem quem somos ou apenas conhecem a nossa aparência? Precisamos tomar cuidado, pois às vezes podemos estar como aqueles fariseus que limpavam apenas o exterior do copo e do prato, mas, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Um psicólogo disse que a pior nudez é a psicologia. De fato, o ato de abrir o coração pode ser extremamente dolorido e constrangedor, se não estamos habituados. Isso também mexe com o nosso orgulho, pois os outros vão conhecer a nossa fraqueza e saberão que não somos a perfeição que imaginaram que fôssemos. O apóstolo João nos declarou que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Então, esta é uma verdade. Temos pecados, fraquezas, erros e áreas que precisam ser confessadas e tratadas.
Lembro-me de uma reunião de que eu participava com alguns pastores amigos, em que o alvo era cada um abrir o coração e falar um pouco de si. Foi interessante, pois rapidamente todos nós fugimos do nosso tema, que era falar de si mesmo, e começamos a falar de nossas igrejas, doutrinas bíblicas, etc. Um dos pastores chamou-nos a atenção e perguntou ao grupo: por que não conseguimos falar de nós mesmos? Qual o motivo para tanta dificuldade? Praticamente todos os pastores responderam de igual modo: tenho medo do que vocês vão pensar de mim depois de me ouvirem. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao serem confrontados pelo Senhor devido ao seu erro, tiveram também esta primeira reação de se esconderem. Mas por quê? O mesmo problema do medo, ou seja, o que vão pensar de mim, manifestou-se neles em seu coração. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Gênesis 3, 8, 10. Essas mesmas atitudes podem estar presentes em nosso coração como verdadeiras fortalezas que nos impedem de receber qualquer tratamento de Deus, procedendo do mesmo modo como fez Adão, culpando Eva pela sua atitude. Tenho medo do que vão pensar de mim, por isso me escondo, e caso seja confrontado ou descoberto, vou culpar o primeiro que vi pela frente, isentando-me de minhas responsabilidades. Para que o Senhor efetue uma cura em nosso íntimo e, em especial, em nossas emoções, será necessário rasgar o nosso coração e não apenas as nossas vestes, conforme nos ensinou o profeta Ageu. Ageu 2:12. Isso exigirá de nós o sacrifício do nosso eu. Se, porém, escolhermos uma vida dissimulada e secreta, cultivando apenas uma aparência exterior, teremos naturalmente que arcar com as consequências da nossa decisão, isto é, uma vida cheia de feridas, dores, insucessos e dificuldades em nossos relacionamentos. José posteriormente se deu a conhecer a seus irmãos, Gênesis 45:1, e isso foi decisivo para a sua cura. Reagindo agressivamente. Imagine você uma pessoa que não vê seus irmãos ou o próprio pai ou a mãe já há muitos anos ou décadas. É comum esses casos aparecerem nos noticiários, onde a mídia explora ao máximo os dramáticos reencontros marcados por grande dor, choro e saudade. É algo que mexe profundamente com os telespectadores. Esse também foi o caso de José. Entretanto, ficamos admirados com a sua reação frente aos próprios irmãos. Inicialmente não vemos lágrimas, nem dor, nem saudade, mas sim um coração cheio de amargura e vingança. Isso porque já tinha se passado mais de 20 anos em que ele não os via, desde que saiu de sua casa. Alguma coisa estava errada com o coração deste homem. Ali, então, estava José no seu trabalho e perguntava aos compradores: quantos sacos de trigo quer mesmo? 5 sacos, quanto é? 10 moedas de prata. É mais ou menos assim que podemos imaginar que acontecia naquele comércio. As filas e os vendedores deviam ser muitos, mas, como foi observado, de um modo providencial, o Senhor colocou os irmãos de José exatamente na fila onde ele era o responsável pelo atendimento. José vendeu para um, veio depois um segundo e assim um terceiro comprador, até que, vendo José os seus irmãos, reconheceu-os e falou com eles asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Gênesis 42:7. Que impacto! Agora, ao contrário de emoção, saudade e choro, o que subiu ao coração de José quando viu seus irmãos foi amargura e raiva. Esse encontro não foi marcado por bons sentimentos, mas por revolta e emoções feridas. José havia guardado dentro de si, por todos aqueles anos,
tudo o que seus irmãos lhe haviam feito. Aqui começamos a ver como ele tinha se enganado quando disse que tudo estava esquecido. O nome dado a seu filho Manassés foi mesmo precipitado e não refletiu o estado interior de sua alma. José submeteu então os irmãos a um severo interrogatório. Perguntou-lhes: De onde vocês vêm? O que estão fazendo aqui? E depois ele lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Gênesis 42, 9. Você, leitor, já teve a experiência de pegar um copo cheio de água, onde na superfície a água parece estar clara, mas o fundo está sujo? De repente você sacode esse copo e tudo fica meio turvo e nebuloso. Era assim o coração de José, pois naquele momento vários sentimentos e imagens misturavam-se ao mesmo tempo. Suas mágoas antigas vieram à tona no momento em que se deparou com aqueles que quiseram matá-lo e que, para não fazerem isso, o venderam para mercadores que iam ao Egito, como se fosse um animal qualquer. O futuro de José estaria comprometido seriamente, não fosse a intervenção de Deus. Nós também podemos estar guardando fortes sentimentos em nosso coração e, na tentativa de não despertar tais emoções, evitamos certas circunstâncias que nos fazem lembrar o passado e a dor que o acompanha. Se temos feridas com a nossa mãe, por exemplo, evitamos ir à igreja no dia em que se comemora o Dia das Mães. No Dia dos Pais é a mesma coisa. Desse modo, vamos ocultando ainda mais os sentimentos que guardamos. Pode ser que consigamos manter por certo tempo essas emoções nas camadas subterrâneas da nossa alma. Mas chegará uma hora em que Deus mesmo nos exporá diante de uma situação quando elas escapulirão para fora. Minha dica para você é que deixe essas emoções saírem livremente, pois esse conteúdo negativo que guardamos pode estar travando nosso amadurecimento emocional. A cura de José começou a acontecer quando ele percebeu que a sua história não estava esquecida e muito menos curada. Seu passado precisaria ser posto a limpo. Não ocultar mais a agressividade ou a amargura já é um grande passo na direção da restauração. Presos ao passado. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Gênesis 42, 9. Aqui pode estar uma outra característica da alma ferida, ainda estar presa a lembranças do passado. Assim que José se deparou com seus irmãos e tomou contato com emoções que estavam por muito tempo escondidas, sua mente passou a fazer uma viagem no tempo. Começou a recordar-se dos sonhos que teve ainda quando adolescente, de como eles foram jogados em sua cara, em tom de sarcasmo, quando foi ameaçado de morte pelos irmãos. Lá vem o tal sonhador. Matemo-lo e veremos no que se darão os seus sonhos. Assim que esta lembrança veio ao pensamento de José, ele respondeu aos irmãos que tinham vindo ao Egito para comprar mantimento. Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Gênesis 42, 9. Sua fala estava carregada de sentimentos ruins e hostis, como vimos. Seu passado estava diante dele como um filme. Mas não era apenas José que guardava lembranças ruins do seu passado. Era também toda a sua família, incluindo o pai e os irmãos. Quando algo não está devidamente resolvido em nossa história, o passado tende a nos perseguir de maneira tirana e constante. Basta que nós nos deparemos com alguma coisa ou situação significativa que, uma vez mais, o nosso histórico sofrido vem nos incomodar. Veja, por exemplo, a reação de Jacó quando enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimento. Pois assim diz a Escritura: a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Gênesis 42, 4.
Observe aí mais uma vez o que estava ocorrendo. O passado de Jacó estava batendo em sua porta. No momento em que ia liberar os filhos para uma tarefa, imediatamente veio à sua mente a triste lembrança da perda de José, o que tinha ocorrido havia 20 anos. Jacó temia que uma tragédia semelhante ocorresse com Benjamim e assim colocou-se na defensiva. Isto, mais uma vez, nos ensina que um trauma pode nos deixar presos ao passado e limitar o nosso amadurecimento emocional. Evitamos situações e novas oportunidades porque temos medo de sofrer mais uma vez. Observando também a reação dos irmãos a serem intimidados por José, vemos que eles também guardavam pendências com o passado. Quando foram acusados de espiões e de que só sairiam daquela terra mediante a apresentação do irmão mais novo, o que mostraria se eles estavam ou não falando a verdade, eles se puseram a discutir entre si com grande pavor. Ali naquela terra distante e diante de uma grave ameaça, vinda do próprio governador do Egito, sabe qual foi a primeira lembrança que lhes veio à mente? É incrível, mas foram os acontecimentos relativos a José e tudo o que lhe tinham feito. Eles começaram a dizer uns aos outros: "E agora, o que vamos fazer?" Finalmente, um deles disse: "Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isto nos vem esta ansiedade." Como isso é interessante! Um acontecimento de 20 anos atrás lhes veio à mente com uma força incrível e avassaladora. Era a própria consciência quem lhes acusava. É devido ao que fizemos com José que tudo isso nos acontece. No meio da discussão e da grande crise de consciência em que todos estavam, Rúben, o irmão mais velho, lhes disse: "Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue." Naquele momento, eles sentiram a dor e o peso emocional de tudo que tinham feito com o irmão. Admitiam agora que o que estavam passando numa terra distante poderia ser fruto da mão de Deus pesando sobre a vida deles. Essa reação dos irmãos nos ensina algo importante. Quando um episódio em nossa história de vida não está devidamente resolvido e tratado, pode acontecer num momento em que não esperamos que isso venha à tona. Creio que quase todos nós já tivemos experiências com essa realidade. Em muitas dessas situações, Deus pode estar nos dizendo, tal como falou através de Ageu: "Considerai, pois, o vosso passado." Ageu 1, 5, 7. Em outras palavras, ele nos exorta a resolver o que ainda não foi resolvido. Sentimentos de vingança. Após José lembrar-se dos sonhos que teve ainda quando adolescente e de ver o seu cumprimento, sonhos em que no passado seus irmãos não haviam acreditado, ele agora se pôs a descarregar sobre eles uma série de sentimentos vingativos. Inicialmente questionou seus irmãos: "De onde vocês vêm? O que estão fazendo aqui?" E sem lhes dar oportunidade para se explicarem, acusou-os: "Vocês são espiões." Os irmãos tentaram por 3 vezes se defender, esclarecendo a sua procedência, mas tudo era em vão. José, desacreditando das palavras deles, disse-lhes: "É como já vos disse, sois espiões." Então ele lhes propôs uma alternativa: "Nisso sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo." José determinou que teriam que enviar um dentre eles para trazer o caçula, e enquanto isso, os demais ficariam confinados numa prisão. Então, eles permaneceram 3 dias presos. Essa reflexão pode nos ajudar a perceber a dinâmica de um coração ferido. Aqui, José os acusou, falou com grosseria e também os colocou numa prisão. Acreditar no que diziam, nem pensar. O seu coração estava cheio de amargura.
Há pouco tempo tive a curiosidade de pesquisar em alguns dicionários o significado original da palavra perdoar. Confesso que fiquei impressionado. No Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento consta a seguinte definição: a soltura voluntária de uma pessoa ou coisa da qual alguém tem controle legal ou real. Consta também, com base no termo original, que perdão é o mesmo que soltura do cativeiro, deixar ir, soltar alguém e deixar que ele vá, com base na parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 23, 35. Quando alguém nos fere, é como se essa pessoa contraísse uma dívida conosco. É comum, quando estamos chateados ou até magoados com alguém, olharmos para essa pessoa e logo nos vir à mente: ela me deve. Um dia fez algo inadmissível comigo. A vingança é a atitude de querer que a pessoa nos pague na mesma medida ou mais, ou seja, assim como nos feriu, queremos feri-la também. Do mesmo modo, quando temos alguma pendência com alguém ou imaginamos ter, é comum desviarmos o olhar de tal pessoa pensando: tenho uma dívida para com ela. Um dia lhe fiz algo inadmissível. É como se tivéssemos um livro-caixa dentro do nosso coração que pode estar carregado de débitos, dívidas que temos com os outros, e créditos, dívidas que os outros têm conosco. E no final podemos ter um saldo total bem negativo, dependendo do histórico do caixa. Doenças e dores em diversas partes do corpo, culpa, tristeza, vazios, ódio, etc. Cura interior é dispormos-nos a acertar o nosso livro-caixa, ou seja, perdoando e sendo perdoados de nossas dívidas e pendências. Aí, então, teremos um saldo total bem positivo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Se optarmos pelo caminho do rancor e deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, ver Efésios 4, 26, um triste caminho nos espera. Como disse, a mágoa é um sentimento onde o ofensor se acha endividado conosco. Diante dela, podemos ter duas alternativas. Primeiro, ou persistirmos em cobrá-la para que tal pessoa nos pague, atitude de vingança, ou, 2, a libertarmos da dívida e deixarmos que ela vá. Perdão é a atitude de soltar alguém do cativeiro e permitir que a pessoa caminhe livremente, sem qualquer cobrança passada. Quando perdoamos, dizemos, por exemplo: você está perdoado. Eu não vou mais cobrá-lo do que fez no passado, através de minhas acusações, calúnias ou de qualquer outra maneira. Sua dívida está quitada em nome de Jesus. O nosso personagem José ainda estava fazendo o contrário, porque o perdão não estava ainda devidamente trabalhado em seu íntimo. Ele colocou os irmãos em cadeias. Precisamos refletir também sobre a quantidade de pessoas que podemos estar colocando em prisão. Nossos comportamentos vingativos são uma forte indicação de que temos necessidade de perdoar. Se você tem alguém que está prendendo, libere-o já, enquanto é tempo. Desconfiando das pessoas. Assim que José disse que seus irmãos não passavam de espiões disfarçados, eles imediatamente se defenderam, alegando serem homens honestos. Mas José não demonstrou ter confiança neles, sobretudo levando em conta o que lhe tinham feito no passado. Primeiramente os acusou de serem espiões, e isso por 3 vezes.
Depois lhes propôs que um dentre eles trouxesse o irmão mais novo, enquanto o outro ficaria detido. Mais tarde, decidiu que apenas um deles ficaria preso e que os outros 9 iriam a Canaã em busca de Benjamim. Assim disse ele: Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o qual serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Capítulo 42, 19 e 20. Anteriormente, José lhes havia dito: Nisso sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Em outras palavras, José estava lhes dizendo: Eu não confio em vocês, vocês precisam me provar que são pessoas dignas da minha confiança. Essa é mais uma característica da alma ferida: não conseguir confiar nas pessoas. Embora José aqui tenha manifestado uma dúvida quanto ao caráter dos seus ofensores, na verdade ele tinha uma desconfiança generalizada, não importando quem fosse a pessoa. Como sabemos, no passado tinha sido traído por seus irmãos e engodado pela esposa de Potifar. Depois, quando ainda na prisão, ao interpretar o sonho do copeiro-chefe, pediu-lhe que, ao ser reconduzido ao seu ofício, dele se lembrasse na presença de Faraó. Seu desejo também não foi prontamente atendido. Desse modo, José guardava dentro de si uma série de decepções com as pessoas. Palavras lhe foram ditas, mas não cumpridas. Por isso agora ele queria provar a palavra dos irmãos, pois o seu coração achava-se tomado pela desconfiança. Isso também pode acontecer conosco. Nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, sobretudo em relação à pessoa que nos feriu, e então evitamos confiar nela novamente. O problema é que isso pode estender-se a outros quando então não confiamos em mais ninguém. Quando uma desconfiança generalizada se instala em nossa alma, isso pode se dar devido a decepções que sofremos com as pessoas significativas e importantes em nossa vida. Se elas nos traíram, quanto mais os outros. Se, por exemplo, uma pessoa foi abusada sexualmente pelo pai, então pode concluir: homem nenhum presta. O raciocínio é lógico. Se meu pai, que é meu pai, fez isso comigo, é sinal de que não posso confiar em ninguém mais que seja do sexo masculino, ou seja, um homem. Se no outro caso alguém for traído por sua mulher, então também pode imaginar: mulher nenhuma é digna da minha confiança. E assim podemos criar uma série de resistências emocionais, pois, no fundo, queremos nos proteger e evitar um novo sofrimento. Raciocinamos: eu já fui ferido, foi algo terrível. Para evitar um novo sofrimento, é só me manter distante de tais e tais pessoas. Pronto, está resolvido o meu problema. Esta é a conclusão de quem guarda rancores do seu passado. Na maioria das vezes, não temos coragem de procurar alguém para falar da nossa vida e dos nossos problemas. Isso é um indício de que ainda existem feridas abertas em nossa história. Temos dificuldade de confiar em pessoas, porque pessoas nos lesaram no passado. O problema da culpa. Quando ferimos alguém no passado e não tratamos de nos acertar com a pessoa, pedindo-lhe que nos perdoe, podemos enfrentar o sentimento de culpa, mas não apenas isso. Muitos estão constantemente lutando contra este sentimento, embora não consigam localizar realmente a sua origem. É como se houvesse uma culpa no ar constante e limitadora das ações humanas. Gary R. Collins, no seu livro Aconselhamento Cristão, diz: converse com pessoas deprimidas, solitárias, com pessoas lutando com conflitos no casamento, com homossexuais, alcoólatras, pessoas sofredoras, enfrentando a meia-idade ou tratando de qualquer outro problema, e você descobrirá indivíduos que têm o sentimento de culpa como parte de suas dificuldades.
Assim que José colocou seus irmãos naquele cárcere e lhes disse que somente sairiam dali após trazerem o mais novo, veja o que eles passaram a discutir. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos sobrevém esta ansiedade. E ainda, no meio da acalorada conversa, levantou-se Rúben e lhes disse: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Entretanto, eles não sabiam que José lhes entendia, pois fazia uso de intérpretes. É visível no diálogo dos irmãos o problema da culpa, e é interessante observar como eles, no momento de forte tensão, temendo perderem a liberdade e até mesmo a própria vida, reagiram ao serem acusados por sua própria consciência quanto ao que tinham feito contra ele mais de 20 anos atrás. Ninguém de fora jogou na cara deles o seu passado mal resolvido, a não ser eles mesmos, um acusando o outro. Um pouco depois, quando Judá se colocou diante de José para fazer uma defesa em prol de Benjamim, Judá também afirmou: Achou Deus a iniquidade de teus servos. Gênesis 44:16. Ou seja, o que tinham feito com José ainda lhes perturbava a ponto de justificarem as tragédias pelas quais vinham passando no Egito como um julgamento de Deus sobre eles. Portanto, podemos concluir que quem feriu alguém no passado passa a lutar com o sentimento de culpa. A solução é o confronto, a humildade e o pedido de perdão. O choro da dor. Conforme vimos, assim que José reconheceu seus irmãos, ele foi tomado por um grande susto. Não esperava por isso. Quando disse que Deus o havia feito esquecer-se de toda a casa de seu pai, ele tinha disposto no seu coração nunca mais voltar para sua terra. E mais ainda, contrariando uma ordem de Deus e também um costume comum dos judeus, casou-se lá mesmo no Egito com a filha de um sacerdote egípcio e com ela teve 2 filhos, como vimos. O que se pode supor é que José não imaginava voltar para sua terra, sua vida e sua família estavam sendo constituídas ali. Assim que José se deparou com seus irmãos, e isso após 20 anos, sua primeira reação foi de agressividade e amargura. Como sabemos, ele os acusou de serem espiões e ainda os prendeu por 3 dias. No entanto, vimos também José tratando deles com misericórdia. Primeiramente colocou todos em prisão, mas depois deixou que apenas Simeão permanecesse, por não ter total confiança nos irmãos. E o mais interessante é que, antes deles irem embora, deu ordens a seus oficiais que enchessem os sacos de mantimento que os irmãos estariam levando, e que eles fossem devolvido o dinheiro sem que eles soubessem. Gênesis 42, 25, 27. Em meio ao tumulto de seus pensamentos e sentimentos em relação aos seus irmãos, diz a Bíblia que José, retirando-se, chorou. O texto sagrado diz mais adiante que, ao ver seu irmão Benjamim, José também chorou. Gênesis 43, 30. O que vemos nesse choro é que, apesar de ter ele nutrido durante todos aqueles anos muita amargura e ódio em relação aos irmãos, José não podia negar que eram seus irmãos, sangue do seu sangue, carne da sua carne. Tratou-os com dureza, mas tratou-os também com benevolência. É assim que acontece conosco dentro do nosso coração. Quando alimentamos uma mágoa em relação a alguém, sobretudo quando essa pessoa é bem significativa em nossa vida, como pai, mãe, irmão, etc. Por mais que odiemos, lá no fundo está presente também o amor, o perdão e a solidariedade. E como isso dói? Lidar com sentimentos e lembranças ruins, com mágoas e sentimentos não resolvidos e expressos. Quais tais pessoas são aquelas que nós mais deveríamos amar e ser amados por elas? Aí está a razão do choro de José. Infelizmente, porém, esse choro de José não foi um choro de cura. Indica muito mais a sua reação em relação aos problemas e dificuldades vividas.
Se José parasse por aqui, nunca daria um passo decisivo em relação à sua cura emocional. Tenho visto muitas pessoas que não conseguiram superar esse estágio da dor. Estão constantemente choramingando suas dores e lembranças penosas e não saem disso. É como se estivessem emocionalmente falando, estagnadas no mesmo lugar, apenas remoendo a dor ao invés de liberá-la. É o choro tendo um fim em si mesmo. Não sei se você percebeu a diferença entre remoer a dor e liberar a dor. A primeira é introspectiva, voltada para dentro de si mesmo. Por isso, ela não cura. Já a segunda visa expressar o choro que expulsa a dor para fora da alma. Esta segunda possibilidade pode acontecer durante uma confissão sincera da dor a Deus, mas é bem mais comum quando feita na presença de um conselheiro maduro, ou até mesmo diante da pessoa com quem se teve o problema, como foi no caso de José.